sobre um assunto extremamente empolgante, emocionante, misterioso. A gente vai falar sobre terapia de vida passada. Nós estamos aqui com o médico psiquiatra Dr. Flávio Braun, que é diretor administrativo da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Em primeiro lugar, explica para a gente há quanto tempo surgiu esse trabalho de se resolver hoje, na vida de hoje, o que a gente sofreu ou viveu intensamente numa vida passada. Então, Cristina, a terapia de vida passada surgiu há mais ou menos 45 anos nos Estados Unidos, né? Onde as pessoas que procuravam a psicologia tradicional com os seus profissionais americanos, de repente, sob hipnose, começavam a falar em outras línguas, contar casos de que elas não participaram efetivamente na vida atual, né? E assim começou a se pesquisar esse assunto. Então começou a ir atrás desses casos que as pessoas relatavam lá nos Estados Unidos. E foram achados casos documentados, com lugares, datas, épocas, tudo isso para se começou a estudar esse assunto. No Brasil, isso já tem mais ou menos de 20 a 25 anos, né? São vários profissionais, institutos em São Paulo, em Campinas, que trabalham com a TVP. Como é que começa um tratamento? Olha, o tratamento começa porque a pessoa está sofrendo de alguma forma. Ou sofrimento físico, quando a pessoa já foi em vários médicos, clínicos, já fez vários exames e não foi achado nada que justifique algum sintoma clínico que ela sinta hoje. Ou uma dor psicológica, uma dor moral, né? Então as pessoas vão basicamente porque estão sofrendo e que já procuraram vários outros profissionais de várias outras áreas e não tiveram resposta, né? As pessoas até entendem porque tem uma dificuldade, porque tem uma tendência, porque tem um medo, mas elas não conseguem resolver sozinhas. Então eles vão buscar a terapia de vida passada para ver se acalma o coração da pessoa. E como é que se dá a consulta? É com hipnose? Não? Não, a regressão basicamente é feita só a partir da terceira consulta, né? A regressão se dá de forma consciente o tempo todo, nós não trabalhamos com hipnose. Porque se a gente trabalhasse com hipnose, a pessoa não ia se lembrar daquilo que ela estava falando para a gente no final da sessão. Eu teria que contar para você aquilo que você me contou. Então, se eu te contasse, por exemplo, olha, Cristina, você foi um soldado lá da Primeira Guerra Mundial, matou um monte de gente. Você ia olhar meio estranha para mim e falar, poxa, imagina que eu te falei isso, né? Ia virar as costas e ir embora. Então a regressão se dá de forma consciente, até para a pessoa sentir um pouquinho da emoção daquele personagem que ela supostamente foi numa outra vida. Então se o personagem sentiu medo, você vai sentir um pouquinho de medo. Se ele sentiu tristeza, um pouquinho de tristeza e assim por diante. Mas você só vai saber em regressão aquilo que você precisa, sempre de uma forma que você suporte. Pela experiência que vocês têm, no que isso tem ajudado os pacientes? O que essa regressão, esse conhecimento da vida passada tem ajudado? Tem ajudado porque explica. A gente vai saber o porquê das coisas. Olha, eu tenho esse medo de altura, por exemplo, porque numa vida passada minha, que a pessoa fez a regressão, vamos supor que eu era um índio e que eu fiz alguma coisa errada contra a minha própria tribo e as pessoas que faziam coisas erradas contra a própria tribo havia um ritual de morte que atiravam as pessoas num abismo pedra abaixo. Então todas as vezes que na vida atual eu me pegar com medo de altura, eu vou me lembrar da história que eu revivi na minha sessão de regressão e vou começar a pensar por que e para quem isso que eu estou sentindo faria mais sentido. Aí por uma questão de lógica, de razão, você vai começar a se separar daquele personagem que está dando resquício até hoje daquele medo de altura. E como é que é feita essa separação depois? O tratamento continua, a partir do momento que você detecta um problema ou a causa, né, daquele sentimento, a partir daí demora um tratamento? Como eu já falei, a regressão é só na primeira consulta, só na terceira consulta, né? Não é uma regressão simples e única que vai resolver tudo, né? É uma sequência de sessões de regressão acompanhadas com terapia de apoio, né, para essa pessoa, que ela vai aos poucos tentando fazer a reprogramação de vida, que é a virada do jogo. Então a pessoa vai se dessensibilizando não só de um personagem, mas de todos aqueles outros que passaram por traumas ou tragédias parecidas, que vão explicar o medo ou a tendência ou a dificuldade que a pessoa tem hoje. Idade para fazer isso? Com relação à idade, a gente recomenda que uma idade mínima
seja a partir dos 12, 13 anos, né? Porque a cada sessão de regressão a gente vai ver uma vivência completa. Então a gente vai necessariamente até o momento da morte do personagem. Então crianças com menos idade do que isso, elas não têm muita noção do que é vida, do que é morte, do que é certo, do que é errado. Então quando for um problema com alguma criança com menos dessa idade que eu falei, a gente faz a terapia de um dos pais, aquele pai ou mãe que está mais envolvido com o problema do filho. Agora, a partir do momento que vocês acreditam nessa regressão, nessa coisa da terapia da vida passada, vocês acreditam, então, se trabalha com a reencarnação. E aí, no caso, como fica a pessoa que a religião dela não aceita a reencarnação? Nós trabalhamos com a hipótese da reencarnação, né? A gente não está atendendo as pessoas, a gente em momento algum quer mudar a crença, a religião de ninguém, né? A gente trabalha com TVP, com cunho científico. Se a pessoa não acredita, se ela achar que é fantasia, se ela achar que ela já viu num livro, se achar que viu que a história que a vizinha dela contou há 30 anos atrás, e por isso que ela estava se lembrando, pra gente não importa, porque a gente não quer colocar a ideia da reencarnação na cabeça dela. A gente quer explicar as coisas. E se ela melhorar, missão cumprida. Pra gente tá bom. Só pra gente encerrar aqui, eu queria que você me desse assim, uma dica geral para as pessoas que estão vendo a gente agora, estão ouvindo e de repente falam, puxa, será que aquele meu medo é consequência disso? Às vezes a pessoa tem como até se autoajudar, independente de buscar essa ajuda no profissional? Olha, até tem. Mas assim, as pessoas que chegam nos nossos consultórios já tentaram autoajuda, já se entupiram de medicação, às vezes com receita, às vezes sem receita, que a gente sabe que é fácil comprar remédio por aí, né? Já procuraram outros tipos de tratamento e não acharam uma resposta. Então está na hora da medicina tradicional, da psiquiatria clássica que a gente vê por aí, começar a encarar o indivíduo como um todo, não só querer tratar da dor da pessoa, mas do indivíduo. Então a gente considera o homem como ser biopsicossocial e espiritual. Porque falar em terapia de vida passada, a gente vai ter que falar necessariamente em espírito. Mas, de uma forma geral, quando a gente começa a falar nisso, isso já é pro lado religioso. Não é. Você acha que não tem uma alma dentro de você? Você acha que você é só carne e osso? Não pode ser. Então a gente quer chegar no interior da pessoa para explicar os porquês disso. E fazendo a terapia de vida passada, ela vai entender o porquê e, aos poucos, através da reprogramação, que é o mais importante de tudo, aliviando aqueles sintomas que ela tem. Olha, obrigada, viu, doutor Flávio? Eu achei um papo super interessante, um tema realmente apaixonante, que a gente podia ficar aqui muito mais tempo conversando, mas quem sabe numa outra ocasião a gente volta para abordar mais esse assunto. Obrigada, viu? Daqui a pouco a gente volta com outras novidades para você. Aguarde.